Tudo bem? Bom, então eu, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer ao professor Maurício pelo convite. É um grande prazer e uma honra para mim estar aqui na Universidade Federal do Pará, para compartilhar com vocês um pouco da trajetória de pesquisa que resultou nesse livro, O Tempo das Ruas, enfim, ou da Rua, né? Transeunte no advento da modernidade em São Paulo, mas que também se apoia, uma pesquisa mais ampla, que se apoia também muito fortemente nesse primeiro livro que saiu, O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império. No fundo, a questão que me interessa aqui, né, é justamente entender, tentar transmitir para vocês as potencialidades, digamos, de investigação, de pesquisa que existem, né, para as ciências sociais e para a história, quando nós nos deslocamos para espaços que, em princípio, são até pouco... Enfim, a gente, digamos, espaços muito da vida cotidiana que a gente nem para muito para pensar que eles possam ser reveladores de alguma coisa. E, em particular, a rua, né? Que é um espaço que todos nós conhecemos, pelo qual todos nós passamos no dia a dia, né? Seja a pé, seja de ônibus, seja de carro. E que é um espaço tão comum, tão cotidiano, né? Para lançar a mão um pouco de uma discussão teórica de um sociólogo do qual eu gosto muito, que é o Henri Lefebvre, que a gente nem para muito para pensar que esse espaço que é tão cotidiano, que a gente nem para estranhá-lo, de que ele possa ser revelador de relações sociais, de história social, justamente, de valores, né? Então, a minha busca, né, nessa grande pesquisa que deu origem a esses dois livros, foi justamente, é assim que eu venho trabalhando desde então, transformar a rua numa referência metodológica, né, por assim dizer, quer dizer, num cenário metodologicamente referencial para pensar a sociedade, para pensar a história, né? Então, nesse caso em particular, a questão gira em torno do que a rua revela sobre o advento, né, alguns chamam de chegada da modernidade, numa cidade que aos olhos de hoje, quer dizer, que aos nossos olhos do século XXI, parece que é o ícone da modernidade no Brasil, que é justamente a cidade de São Paulo, né? Quer dizer, existe todo um trabalho ideológico poderosíssimo, né, enfim, em andamento, no mínimo, desde o final do século XIX, nessa direção de, digamos, divulgar ou propagar a imagem de que São Paulo e aí isso também é uma frase comum, né, uma expressão comum na mídia, e a volta e meia aparece nos programas políticos, nas campanhas políticas, a locomotiva do Brasil, né? Como se São Paulo, enfim, quem conhece ou nem conhece, mas vê São Paulo na televisão, tem uma imagem nos dias de hoje de que, enfim, São Paulo é a cidade moderna do Brasil. Será? Né? Então, será? E desde quando? De onde vem esse discurso? E mais do que isso, mas o que foi? Quer dizer, a partir de quando? Sobretudo quando a gente começa a estudar a história da cidade de São Paulo, e a gente descobre que a cidade de São Paulo, assim, até o século XIX era até a primeira metade do século XIX, oscilando entre 20 e 30 mil habitantes, uma cidade fortemente rural, uma cidade, enfim, interiorana, né? Ela não fica na costa, o que faz para os historiadores urbanos aqui, né? Vocês sabem disso, quer dizer, isso implica toda uma diferença histórica na maneira de ter sido urbanizada, por assim dizer, quer dizer, de ter sido ocupada, porque justamente a urbanização no Brasil, no período colonial, se é que a gente pode falar de urbanização, ela se deu na costa, sobretudo, né? E aí, realmente, quando a gente vê fotos, né, de São Paulo, em meados do século, enfim, as primeiras fotos mais antigas que existem da cidade, a gente vai ver aqui, são de 1860, 62,
A gente fala, nossa, gente, como é possível? Assim, a gente está falando aqui de um período dos últimos 150 anos. É incomparável, por exemplo, com a monumentalidade que a cidade de Belém tinha no século XIX. Que a cidade de... Bom, não vou nem falar de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, do próprio Rio de Janeiro, que no século XIX era a capital da corte, né, depois da chegada da família real. Então, nossa, como assim, né? E agora, nos dias de hoje, parece que assim, São Paulo é o suprassumo do que, digamos assim, com todas as restrições e reticências, o Brasil, de novo, entre aspas, tem de mais moderno, né? Mas o que é isso? De onde vem? Como coadunar, como juntar essas duas, digamos, imagens, né? Então, eu resolvi, no fundo, a questão de fundo aqui, né? E é isso que, então, agora a minha estrutura, a estrutura da minha fala, gira um pouco em torno primeiro eu quero explicar para vocês a importância dessa questão, aprofundar isso aí, né? Quer dizer, o que a rua pode revelar, tá? Mas no fundo, né, e é isso que eu tenho trabalhado mais recentemente, a rua é um espaço específico, mas a gente poderia pensar outros. Quer dizer, eu estou trabalhando mais recentemente na chave de uma sociologia do espaço, quer dizer, pensar o espaço social e culturalmente, quer dizer, como objeto de conhecimento social, antropológico, sociológico, histórico, né? E aí, o que eu estou falando aqui sobre a rua, a gente poderia pensar em outros espaços, digamos, usar o espaço como uma mediação, né? Como na chave do Henri Lefebvre, para pensar relações sociais, valores, atitudes, etc. Tá? Mas enfim, primeiro eu quero aqui, voltando para o século XIX, explicar para vocês a importância, ou justificar para vocês a importância dessa questão, né? Num segundo momento eu quero mostrar para vocês como eu enfrentei na pesquisa que deu origem a esses livros essa questão. E também quero, por fim, responder essa pergunta para vocês, né? E chegar a uma conclusão. Então são 3 partes nessa palestra, tá? No fundo, né, isso que eu comecei falando assim, jogando aqui 2 imagens evidentemente estereotipadas sobre São Paulo, né? Primeiro essa coisa da cidade hiper moderna, e por outro lado, como a gente compreende isso se a gente considerar, por exemplo, outras imagens de São Paulo, as imagens fotográficas de meados do século XX. Vocês estavam vendo agora há pouco uma entrevista da qual eu participei, né, sobre um outro trabalho que eu fiz sobre as fotos desse mais antigo fotógrafo conhecido, quer dizer, autor das fotos mais antigas conhecidas da cidade de São Paulo, que é o Militão Augusto de Azevedo, né? Então, que são as fotos de meados do século XIX. Então, só para a gente ter quase que aqui um arco aqui de estranhamento inicial para começar a refletir sobre essa pergunta, tá? Mas no fundo, né, se a gente pensar em termos, digamos, teóricos, né, quer dizer, do ponto de vista das explicações sobre a vida social mais ampla, né, essa minha pergunta, ela se insere numa problemática que nas ciências sociais e na historiografia brasileiras eu reconheço como sempre tendo uma certa constância, que é justamente a questão das apropriações, das lógicas de apropriações, de apropriação de práticas sociais e culturais historicamente modernas no Brasil ao longo do século XIX. Então a questão que fica, por isso que a ideia eu estou querendo problematizar aqui o chamado advento da modernidade, quer dizer, existe, né, toda uma bibliografia na sociologia, na antropologia, na história, sobre como a modernidade, digamos assim, entre aspas, chegou no Brasil, como ela se faz presente no Brasil no século XIX, tá? No fundo, assim, eu não sei se vocês aqui têm contato, mas, por exemplo, textos como o clássico das ciências sociais, o texto do Roberto Schwartz, por exemplo, as ideias fora do lugar, né? É apenas um desses, digamos, é um texto desse debate que as ciências sociais brasileiras travam há muito tempo sobre, que no fundo a gente encontra em Gilberto Freire, a gente encontra até antes no Oliveira Viana, enfim, no pessoal do século XIX, todo mundo querendo entender assim, gente, mas e o Brasil, o que é o Brasil? Considerando, digamos assim, essa relação com enfim, no início do século XX eles não usavam a palavra modernidade, mas assim,
em relação a esses, como dizia o Gilberto Freire, costumes europeus que chegam, enfim, no fundo, e é uma questão muito nossa, vocês aqui, Belém, a gente acabou de passar aqui com o professor Maurício, me levou para ver um chalé inglês da virada do século XX, está aqui nesse campus, todo de metal, todo feito de ferro fundido, né? Isso é um desses, enfim, são desses ícones da modernidade, né? Se a gente pensar nessa modernidade europeia do século XIX, que chega, que está muito ligado, enfim, isso eu não vou desenvolver aqui, né? Uma determinada definição de modernidade para ajudar a gente a começar a pensar esse assunto, né? Está ligado à industrialização, mas também, enfim, muito, eu ancoro essa discussão sobre modernidade e esses objetos do moderno, o ferro, enfim, o chalé de ferro fundido, o bonde, a luz, etc, etc, muito nessa dinâmica, enfim, no fundo, socioeconômica e cultural, né, que vai se instalando e se difundindo e que, evidentemente, é acompanhada por transformações culturais importantes, no bojo justamente da industrialização, da chamada Revolução Industrial britânica a partir do século XVIII. Eu estou dizendo tudo isso para a gente entender um pouco o meu ponto de partida, que a própria questão sobre se a modernidade chega ou se ela sempre esteve aqui, então, por exemplo, tem todo um debate sobre as chamadas modernidades, entangled modernities, modernidades entrelaçadas. Na Europa eles estão muito envolvidos com isso hoje em dia, dizer que não existe essa ideia de que a modernidade chega, a modernidade, na verdade, os europeus também se nutriram do que vinha daqui, então não dá para pensar que você tem ali, quer dizer, uma chegada, né? Só que eu digo, né, pensando em São Paulo, eu acho que aqui em Belém essa coisa é mais complexa, porque vocês estão nessa, enfim, vocês já foram, digamos assim, vocês foram fundamentais no período colonial, né? Vocês já eram uma cidade, eu estou dizendo que vocês já eram, né? Enfim, já era uma cidade que tinha destaque muito grande já no período colonial, no caso de São Paulo não. E ela, se a gente assume São Paulo como um ponto, digamos, de referência espacial, né? São Paulo do século XIX, a modernidade, a partir desse ponto de vista, e as fontes elas vão todas nessa direção, realmente pensar na modernidade, né, no moderno, como estrangeiro, como de fora, digamos, o mais, a meu ver, é o mais apropriado do ponto de vista metodológico, para a gente poder entender o que está em jogo. Porque, quer dizer, essa discussão de que se moderno já né, tudo é moderno, esse debate europeu atual, ele pode ser muito interessante, mas isso é mais, digamos assim, a sensação que me passa é mais assim, os europeus tentando quase que, enfim, tem que ver com o pós-colonialismo, os debates pós-coloniais europeus hoje em dia, né, e norte-americanos, de tentar um pouco relativizar esse papel, digamos, esse protagonismo único da Europa. E eu acho até interessante, porque é claro que tem um embate político aí, mas no caso do Brasil, em particular no caso de uma cidade como São Paulo, né, que teve uma história de hinterland, né, de província, né, interiorana, menor, no máximo um ponto, um lugar de passagem das bandeiras, das monções, quer dizer, fundamental na verdade, né? Porque, desculpa, foi dali que partiram as bandeiras para o interior do Brasil, no século XVII, né? Tanto é por isso que tem todo esse debate sobre enfim, as origens paulistas do Brasil, né? Mas enfim, isso é outra questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que do ponto de vista econômico, do ponto de vista de referências socioculturais, para isso que nem naquele momento nem existia, como o Brasil, né, como um país independente e enfim, integrado como tal, São Paulo não tinha um papel de protagonista, diferente das cidades daqui, né, de cidades importantes como Belém aqui, né, São Luís, Salvador, Recife, né? E aí mais tarde no século XVIII, no final da segunda metade do século XVIII, Rio de Janeiro, tanto que a capital depois vai lá para baixo, né? Mas enfim, estou contando tudo isso só para ficar claro de onde eu estou. E aí nesse debate sobre como
como são apropriadas no Brasil essas ideias ou objetos ou, enfim, tem muita discussão sobre ideias, sobre circulação de ideias modernas que chegam no Brasil. Gilberto Freire, por exemplo, fez mais do que isso, começou a discutir justamente a vida cotidiana, né? Quer dizer, como que, enfim, coisas tão simples quanto transformações nos hábitos dos trajes, a chegada do piano, a difusão do piano nas elites, etc, etc. Quer dizer, tem um debate, isso que eu quero dizer, né? E eu enxergo que essa minha discussão, né, sobre o que foi esse advento da modernidade de São Paulo, ele se insere nisso aí. Só que eu não quero, digamos assim, um lado desse debate, quer dizer, um ancoramento da minha questão nesse debate, mas tem uma outra dimensão, que é justamente a história da urbanização no Brasil. E nesse contexto, o papel importante de São Paulo, justamente, porque São Paulo, as ciências sociais brasileiras, elas digamos, o debate acadêmico, ele emerge a partir de São Paulo. A Universidade de São Paulo está completando 80 anos hoje, é a mais antiga universidade do Brasil. Hoje não, eu quero dizer, em uma semana, dia 25 de janeiro desse ano, a Universidade de São Paulo está completando 80 anos. Então, São Paulo, logo de cara, digamos assim, logo no início nos primórdios das ciências sociais no Brasil, São Paulo foi um objeto privilegiado, né? E todo um discurso surgiu em torno de São Paulo, do papel de São Paulo, né? Enfim, e a industrialização, o papel de São Paulo na industrialização do Brasil, etc, etc. Então, eu entendo que e São Paulo começou a ser utilizado, quer dizer, essa cidade começou a virar para as ciências sociais brasileiras, em particular, evidentemente, claro que o papel de protagonismo está na USP, né? E, em particular, por exemplo, a sociologia, Floresta Fernandes e seus alunos fizeram muitas pesquisas sobre São Paulo. A Floresta Fernandes enxergava São Paulo, ele queria fazer de São Paulo o que os sociólogos da Universidade de Chicago fizeram com Chicago, que era transformar São Paulo no laboratório privilegiado para estudar justamente como, enfim, como eles diziam na época, os entraves para a modernização do Brasil, né? Por que não dá certo, digamos assim, e como o Brasil pode virar um país moderno. Vamos pensar isso a partir de São Paulo, quer dizer, quais as dificuldades para o Brasil virar, isso tudo entre aspas, hein, gente? Um país moderno, e aí vamos entender esses entraves entendendo São Paulo, tá? Então, o fato é o seguinte, né, que é o que eu falo no meu livro, na introdução, quer dizer, tá, tudo bem, a essa altura, hoje, pleno século XXI, a tal sociedade moderna, né, racionalizada ao extremo, igualitária, não veio, nem em São Paulo. Então, se a gente quiser entender esses dois debates, e o papel em particular de cidade, de pensar essa história do advento da modernidade em São Paulo, foi uma temática importante, né, digamos, mas que sempre foi associada ao fato de que São Paulo, enfim, São Paulo realmente foi tudo diferente do que o resto do Brasil, né, no 19, quer dizer, São Paulo era uma cidade realmente, como dizia o Floresta Fernandes, um apêndice do campo, e aí, muito rapidamente, diferente de outras cidades grandes do Brasil na época, ela realmente se transforma, enfim, é um crescimento demográfico muito rápido e tal, ligado, evidentemente, à economia do café. Então, como o café, essa é uma das teses correntes, né, e o Floresta é importante divulgador dessa tese, que a prosperidade das exportações cafeiras aconteceu no Brasil em pleno momento em que a crise da escravidão já estava em jogo. Então, nesse contexto. Então, São Paulo, digamos assim, enfim, ela se insere na chamada economia tropical, com outro status, enfim, meio a isso que em outras cidades do país não teriam tido. Tal. Mas, enfim, eu estou querendo dizer tudo isso para vocês, para que fique claro que, a meu ver, para a gente repensar, né, tanto esse debate sobre o papel de São Paulo na historiografia urbana brasileira,
tá? Não estou aqui querendo fazer provincianismo. Ah, ela é de São Paulo, ela adora São Paulo, então ela estuda São Paulo e acha São Paulo fundamental. Não, não é isso, né? É uma tentativa aqui de pensar nessa historiografia sobre o que são as cidades no Brasil e, em particular, de onde elas vêm, né? E o papel, digamos, essa relação delas com a chamada modernidade, porque, de fato, esse é um tema recorrente nas ciências sociais, e não só em relação a ideias, não só em relação a objetos, mas também em relação às cidades. A meu ver, isso precisa ser, para a gente conseguir chegar a... Precisa ser repensado essas interpretações sobre São Paulo, né, do 19, quer dizer, o papel da advento da modernidade, porque o argumento era mesmo assim, São Paulo virou uma cidade moderna. Acabou. Bom, mas virou? Virou. Dá uma olhada. Vai lá ver. O que é o moderno? O que será que a gente... o quanto será que nós aqui no Brasil não acabamos assumindo referências teóricas estrangeiras sobre o que seja modernidade, sobre o que seja cidade e tal, como referências para explicar o que a gente está vendo à nossa frente, só que a gente está vendo coisas diferentes. Então a gente tem uma pesquisa empírica riquíssima que a gente faz, chega em dados maravilhosos, e na hora de interpretar a gente vai lá e pega os modelos de fora. E não consegue explicar o que a gente é, só o que a gente não é. Então essa é a preocupação de fundo. E foi isso que me levou a reconhecer que eu queria rever essa história do advento da modernidade em São Paulo, só que a partir de um ponto de referência empírico e método, que eu ia transformar em ponto de referência metodológico, que não era até então trabalhado, digamos assim, que era assumido sem muita discussão como, evidentemente, a encarnação do moderno, que é a rua. Então, assim, a rua, na bibliografia sobre as cidades do século XIX, e sobre essa relação cidade-modernidade, século XIX, ela é assumida de barato como o núcleo espacial referencial do moderno, né? Claro que é importante bibliografias, enfim, referências bibliográficas nesse sentido são o Walter Benjamin, aquele trabalho dele sobre Baudelaire, né? De que assim, você quer entender a cidade moderna, vai para a rua, né? Você quer saber o que é enfim, o que é esse sentimento de fugacidade, essa consciência de que se é fugaz, de que tudo é transitório, de que tudo é moda, ou seja, e é moderno, você tem que ir para a rua. Então a rua, na historiografia e nas ciências sociais no Brasil, ela tem ocupado um papel, né, sobre essa do 19, muito assim como, era isso, né, tinha um monte de escravo, aí depois, enfim, república, final de escravidão, república, e aí assim, cidades como São Paulo, a rua começou virou um espaço. O Gilberto Freire tem no seu Brasil no Campus, que é um livro que eu adoro, ele diz, a rua ao longo do século XIX foi ganhando em dignidade social, ela foi virando justamente quase que assim, um espaço privilegiado de presença do Estado. Bom, e aí a influente, enfim, teorização da qual eu gosto muito, mas com a qual eu debato, né, criticamente, que é a do Roberto da Mata, sobre a casa e a rua, né? E a rua como sendo esse lugar do indivíduo, o lugar da lei, o lugar, né, e o lugar do Estado, e todos os embates que, segundo o Roberto da Mata, acontecem no Brasil por causa da dificuldade de lidar com isso. Bom, eu resolvi colocar essa rua toda em xeque. Eu queria rever a história, é como se fosse fazer uma história social da rua no Brasil, né? E em particular em São Paulo. Quer dizer, que rua, o que era, quais eram as regras de comportamento, de interação nas ruas de São Paulo, digamos, no início do século XIX, a partir do momento que a gente começa a ter relatos sobre esse assunto, porque também tem isso. São Paulo era tão interiorana, e eu não sei se vocês sabem, mas havia, né, durante todo o período colonial, a metrópole era muito ciosa de estrangeiros zanzando pelo Brasil, né? Então, estrangeiros que não fossem, no máximo, com restrições, espanhóis, não podiam ficar zanzando pelo interior do Brasil. Então o cara chegava no navio,
Ele podia, no máximo, ficar circulando ali pela cidade na qual ele tinha aportado. Mas entradas para dentro do Brasil eram super vigiadas. Então é por isso, inclusive, claro que aqui na Amazônia a coisa foi um pouco diferente, porque tinha todos os interesses econômicos e geopolíticos da metrópole aqui. Mas lá embaixo, né, a coisa foi bem mais restritiva. Claro que isso não significa que gente não tivesse zanzado por aí, mas do ponto de vista de São Paulo, que era, como eu já disse aqui, uma coisa completamente insignificante, né? Você tinha relatos sobre as minas, mas você não tem relatos sobre São Paulo. Os primeiros relatos, muito sintomaticamente, o relato mais antigo, ao qual eu, enfim, de acesso público, pode ser que alguém apareça outro dia e diga, eu tenho um relato mais antigo. Pois é, mas esse eu não conheci, e, enfim, por isso que na pesquisa eu também não pude contemplar, nem eu, nem a torcida do Flamengo. Quer dizer, o que a gente tem acesso público, o relato mais antigo é o de um inglês, chamado John Moll, que escreveu o seu relato, passou por São Paulo em 1807 e 1808, olha só. Coincide com o quê? Enquanto ele está em São Paulo, ele ouve notícias de que a família real estava chegando no Brasil. E não dá. E olha lá, ele era inglês, isso não é coincidência. Né? No momento que foi a Inglaterra que facilitou, digamos, viabilizou na prática a vinda da família real no Brasil. E eis que coisa incrível, tanto é que a viagem dele é interrompida no meio do caminho, ele falou, tem que ir para o Rio de Janeiro, porque estão chegando, a família real está chegando. E logo mais, vocês sabem bem, os historiadores aqui presentes, que veio o famoso tratado de... o que é? Aquele tratado de... Abertura dos portos. Abertura dos portos. Olha que coisa interessante. Do Brasil às Nações Amigas. As Nações Amigas eram sobretudo uma, né? Era a Inglaterra. Enfim. Mas, estou contando isso é história, né? Essa coisa mais maravilhosa da disciplina histórica, que a gente vai, enfim, vai entendendo um pouco como que as coisas se situam, quer dizer, que são relatos, é tudo construído, mas enfim, que tem aí alguns que chegam e alguns que não chegam. Então, estou contando para vocês disso, de que eu resolvi, digamos assim, começar lá atrás. Eu quero ver, vou ver como... E aí é isso que é a minha segunda questão aqui, né? Peraí, desculpa, a gente tem que voltar aqui. De que é como a rua, quer dizer, então, assumir a rua como referência, pensando, digamos assim, em problematizar esse suposto e essa tão evidente, pouco estranhada associação à rua e o moderno, né? Que é feita nas ciências sociais. É claro que a sociologia teve um papel importantíssimo para divulgar essa imagem, né? Basta que quem é das ciências sociais, aquele texto clássico do Zimmer sobre as grandes cidades e a vida do espírito. É na cidade, rua, ele não fala muito da rua, mas ele fala da cidade. E tudo que ele descreve, no fundo, chega, digamos, o espaço pressuposto mesmo é a rua, quer dizer, é andar, né? O caráter blasé, tal. Quer dizer, enfim, essa imagem que associa a rua a vigência ali de regras, de interação, de modos de estar e se relacionar socialmente, que são associados a todo esse imaginário sobre o individualismo, né? Sobre, no caso, a regra fundamental, o Zimmer até fala assim, é a impessoalidade, né? Aí tem essas imagens todas do indivíduo independente, autonomia, fragmentação, tal, enfim, toda essa literatura, né? Muito alemã também, né? Mas, enfim, que de alguma forma é muito lida. Que na hora que a gente interpreta as nossas ruas, a gente corre muitas vezes, a meu ver, o risco de é lógico que foi assim. É quase que assim, foi a mesma coisa, ou foi análogo, né? Mas calma, então eu quero fazer, e é por isso que essa coisa, né, que o Maurício até comentou aqui da antropologia, né, que nos ajuda a estranhar. Vamos estranhar isso aí, cultural e socialmente, né? Quer dizer, vamos fazer um exercício de pensar que a rua pode ser uma coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com o moderno, né? Então, eu fiz, até para conseguir esse estranhamento, uma coisa que eu fiz, né, que foi
é uma possibilidade que aqui no Brasil, aqui para vocês também se coloca. Eu estou só falando isso porque a gente está diante de alunos de pós-graduação, né? O doutorado sanduíche. Então, o que eu fiz? Eu resolvi usar essa chance de ir para Inglaterra, para Oxford, né? E depois eu passei um mês em Berlim, um mês em Paris, para estudar a bibliografia sobre as ruas no século XIX nessas cidades. Londres, Paris, Berlim. 19. Por quê? Para eu poder adquirir, saber assim, do que eu estava vendo aqui, o que daquilo que eu estava vendo nas minhas fontes sobre o Brasil, em particular sobre São Paulo, poderia ser considerado uma coisa excepcional, ou minimamente excepcional, ou se era parte do processo de advento da modernidade nas ruas em qualquer cidade. Então, estou dando um exemplo para vocês. Chegada de bonde, acidente de bonde, acidente de bicicleta, até não dá mais, gente que usou viaduto para se suicidar, aconteceu em todas essas cidades. Quer dizer, é parte, isso que a gente vê no jornal, que coisa incrível! Parece que eu queria fugir do anedótico, vocês entendem? Porque quando a gente lida a gente volta para o passado, né? Como diz um autor inglês, né? Do qual eu gosto muito, ele fala assim, o passado é um país estrangeiro, né? Então, é muito fácil a gente achar que tudo é exótico, né? Quer dizer, nesse exercício de estranhamento, parece que tudo pode ser. Mas espera aí, né? O que será das coisas que eu estou vendo aqui nos meus jornais, nas fotos, nos relatos de viagem, etc., né? Eu vou falar depois das minhas fontes. O que disso aí pode ser, né? Digamos assim, tem que ver com coisas que são próprias da sociedade brasileira, se é que dá pra gente falar assim, né? Porque evidentemente qualquer generalização é totalmente se dá dentro de determinados parâmetros que a gente escolhe metodologicamente, né? O que é a tal da sociedade brasileira, né? Mas, ou que isso seja parte do processo. E então esse exercício foi muito bom, porque aí eu consegui um pouco calibrar o meu olhar, né? Para entender, digamos assim, que eu estava diante, que tinha, digamos, determinadas maneiras de estar e ser e enfim, se relacionar às ruas, que eram muito próprias de, enfim, do que foi o chamado antigo regime, né? Enfim, parâmetros estamentais de relacionamento que aconteceram, que vêm, né, digamos, dessas origens ibéricas que a gente tem, que estão ligadas a essa sociedade portuguesa e não só portuguesa, enfim, Espanha e França, né? Durante séculos esse pessoal viveu, né, aquilo que o Elias chamava de sociedade de corte, o que implicava determinadas maneiras de se relacionar socialmente e com a rua, que, enfim, tem que ser entendidas nesse contexto. Claro, com todas as mediações possíveis, porque a gente está falando de um lugar completamente diferente, um fim de mundo, entre aspas, São Paulo, nesse período do início do século XIX e tal. Então, enfim, só para resumir, no fundo, a questão que eu comecei a me colocar era assim, era de tentar realizar esse exercício de estranhamento antropológico e sociológico desse processo histórico de advento da modernidade em São Paulo, assumindo como ponto espacial de referência para essa reflexão a rua. A rua e a rua no centro de São Paulo, porque o que é a rua, né? Então, assim, isso aqui só, né, enfim, isso aqui acabou sendo imagem da capa, mas assim, eu tive que fazer delimitar um cenário, digamos assim, para fazer essa etnografia, que eu chamo de etnografia das ruas do passado, né? Então eu peguei as ruas do centro, entre aspas, hoje centro de São Paulo, naquela época a cidade de São Paulo, né? Mas a questão de fundo, né? E aí toda uma reflexão sobre o espaço, né? Quer dizer, sobre o que eu estou chamando de espaço. Então me ajudou muito a reflexão do Henri Lefebvre sobre o espaço como mediação, o espaço como um espaço para entender, digamos assim, como, no fundo assim, o que a modernidade fez com as pessoas, nas ruas, né? Eu resolvi trabalhar com